Seja muito bem-vindo à Cozinha da Mensagem, o podcast da Comunidade da Vila, onde a equipe pastoral se debruça em volta de um texto e a gente traz no domingo o resultado disso. Então, o que é no domingo, como servir a mesa do Senhor, a gente faz aqui, você entra na cozinha, nos bastidores, de como cada um aqui traz algo para o texto. E a gente está na série Nem Tão Perfeitos, ali em Hebreus 11, e a gente está fazendo olhando pela perspectiva do autor de Hebreus, os heróis da fé do Antigo Testamento. A gente vai lá ver que eles não são tão heróis assim, ver as qualidades e os contras, e depois a gente volta para Jesus para a gente entender a suficiência de Jesus Cristo. Se você já nos segue ou se está chegando, não deixa de curtir já o vídeo, fazer o seu comentário durante os nossos comentários aqui, porque isso é bem legal, traz engajamento e também a gente sempre vai dar uma olhada lá na participação de quem acompanha a gente. Vou apresentar aqui a nossa mesa. E aí, Simval, tudo bem? Tudo bem. Simval, você sabe por que você ganhou esse seu nome? Eu sei. Porque minha mãe estava muito apaixonada. Eu nasci exatamente 9 meses depois que eles se casaram. E aí, eu fui sacrificado no altar do nome desconhecido. Simval Júnior, legal. Fontana, tudo bem? Tudo bom. Fontana, seus pais já falaram por que escolheram o Vitor para você? Já. E por quê? Porque o bisavô da minha mãe chamava Victorino. E... Italiano? E pior que não. Não? Pior que não, era português. Pensei que você ia me dar uma daquelas, sabe aquelas... Não, chinês. Mas eu não faço esse tipo de indelicadeza. De jeito nenhum, jamais, nunca vi. Ao vivo, às vezes não. Quando que eu te tratei assim? Hoje à tarde? Não. Ele era o quê? Ele era português. Português. E... Tá no lugar errado com esse nome. Aí você tem que perguntar pro meu tataravô por que foi isso. Talvez a minha tataravó tivesse tão apaixonada pelo meu Mas por que não o nome do pai? Por que foi pro avô? Porque é o seguinte, o pai da minha mãe, ele queria que esse nome fosse o nome dos meus primos que nasceram antes de mim. Só que meu tio não quis dar. Não sei por quê. E aí, quando eu nasci... Aí meu pai, que era o genro ideal, que queria bajular o sogro, falou, não, vai ser Vitor porque eu quero agradar meu Victor, sogro. Etimologicamente, significa o quê? Vitorioso. Vitorioso. É. Tá. Simval significa o quê? Aquele que lidera uma expedição. Caramba, que bonito, hein? E Paulo, significa o quê? Paulo significa pequeno. Sério? Sério? Você vai falar pro Fontana? Sério? É sério, é do grego. Paulo, os seus pais... Tem aquela jogadora de vôlei, né, que chama Paula Pequeno. Ela é pequena e joga vôlei. Pequeno. Ô, Paulo, o que eles viram em você logo que você nasceu pra te dar o apelido de pequeno? Então, eu acho que eles não se ligaram no significado, não. Mas, assim, meu pai chama Josué e aí ele entendeu que Josué Júnior não faria sentido. E eu tinha um bisavô chamado José Felipe. E o meu nome ia ser Felipe. Vocês acham que teria a ver? Não, mas da onde você tá querendo chegar no Paulo? Só quero tudo Não, bem. para saber como que chegou no Paulo. Então, ia ser Felipe. Mas aí um amigo muito próximo do meu pai e da minha mãe, que se chamava Paulo César, falou, bota o nome do menino de Paulo e tal. E aí meus pais embarcaram nessa e botaram. Foi assim, Muito mal contada essa história, Paulo. Cara, pergunta pra ele. Paulo, dá uma revisitada com calma nessa história. Mas, ó, vai lá com calma. Leva alguém de nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai poder fazer essa pergunta pra você? Pode. Não, mas eu não sei se você pode. Porque vocês têm informação privilegiada. Não, o pessoal não tá pronto pra isso, não. E aí, Zé, tudo bem? Tranquilo. José, por que o seu nome? Por que seus pais botaram o seu nome? José, meu pai se chamava Francisco José, mas o curioso é Augusto. Minha mãe gostava de um ator de novela que era o Augusto e ela colocou... Augusto o quê? O nome dele era Augusto, Mas né? não tem sobrenome? Eu não lembro. Eu conheço não sei. esse ator. É Augusto. um mexicano, de alguma novela mexicana, alguma coisa Não, assim. brasileiro. E Augusto quer dizer o quê? Liberato. Desculpa, não era o nome do ator, era o nome do personagem. Aí não entendi tinha por quê. sobrenome. Não tem. É ruim, né? Ela pegar o nome do personagem. Eu já vi de a uma fotinho obra do famosa. cara. O Vitor falou pelo que o menos? sobrenome era Era Liberato. uma novela famosa da época. É da Globo?
Acho que era, não sei se... É bom você tentar saber um pouquinho mais, né? Vale o seu nome, né? Não. Pergunta um pouco mais. Daí, o problema é que ficou José Augusto, que é um cantor famoso também, pelo menos na época. Romântico, cantor Você romântico. é romântico? É o autor de Evidências. Evidências. O hino Exato. brasileiro. Sério? Ele é um brasileiro? autor. E Augustus quer dizer o quê? É de imperador, né? Sei Sim, lá. eu sei que é de imperador, mas você não sabe. Vocês hoje estão assim, raso. Eu tive que perguntar, eu tive que pesquisar José, o que significa. O que era José? Você foi enquanto a gente estava conversando? E você não esperava que eu ia perguntar ao Augusto? Você não pensou que vocês vieram para Augusto? Tá bom, a gente vai para José. José, o pai de Jesus. Quer dizer o quê? Ele acrescentará, Deus acrescentará. Acrescentará. José. Meu Deus, e o Augusto é o imperador. Não sei. Que gostando de ser chamado. Não, Ô, Fontana, porque sabe. é lógico que ele sabe. Mas não dá graça. Eu não posso puxar o super trunfo toda vez. Aí é sacanagem. É legal a gente mostrar a nossa assim, a gente especular. Augusto quer dizer o quê? Esse é muito fácil. Faz uma mais difícil. Vou deixar desse jeito, que é capaz ele estragar tudo e falar etimologicamente todos os significados. Grego no hebraico. Eu quero saber a história do nome do Marcos. Marcos é martelo, marreta. É isso? Era isso um- a história? Isso E é um assim ele significado. fugiu do que a gente fugiu queria do saber. assunto. Mas deixa quieto, Do porquê que o nome Tinha um dele... missionário no JV, ao qual minha mãe gostava muito, meu pai também, mas minha mãe adorava esse Seu pai missionário. depois passou a nem que gostar. era professor, né? Professor. Era professor de seminário. É professor. E, não, pior que assim, meus pais são muito Depois você teve resolvidos aula nisso. com ele, você não teve aula com não, ele? Nunca Não tive. teve Ele, aula. não, era muito... foi... E aí, minha mãe tava... Nossa, era encantada como ele dava aula Calma. tudo mais. Tem E aí chance ele falou, deles estarem ouvindo Jaziel, esse podcast? Jaziel, eu quero dar o nome do Marcos, que é o Marcão. Aí ficou o terceiro, que é o Marcos. Marcão. Ele mora em Florianópolis. Esses tempos Pega onda, fiz teste de pega onda. DNA e deu, você acredita que deu teste de DNA? Ele me manda um presente de vez em quando. No Natal. Nossa, pessoal. Ele faz questão de gente. saber como... Foi longe demais. Eu acho que... Vocês quiseram falar. Eu acho que esse podcast tem pouca brincadeira e muita Bíblia, viu? Não, e é tranquilo. Minha mãe conta de boa, falando, nossa, ele era gente boa e seu pai topou e a gente deu o nome do Marcos e ficou. Agora, André e Raquel, já não sei. Bom, estamos falando de nomes e por que os pais dão nome, porque a gente vai para um personagem que o autor de Hebreus fala sobre o seu nascimento. E lá no texto de Êxodo tem várias pequenas figuras, alegorias, escritos, arquétipos que a gente vai tentar explorar um pouquinho mais aqui nesse encontro, tá? Hebreus 11, que é o nosso texto-chave, onde o autor de Hebreus está relembrando pessoas do Antigo Testamento que tiveram experiências de fé, que transcenderam sua época, enxergaram e tiveram momentos que agora os que estão lendo Hebreus agora, mas quando ele está sendo escrito no primeiro século da era cristã, eles vão falando assim, Jesus é tão importante que até aqueles caras que estavam lá no Antigo Testamento puderam experimentar um pouco do Messias, e isso faz toda a diferença. Então a gente vai ler Hebreus 11, 24, é isso? 23. 23, então vamos lá. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Olha que interessante. Pela fé, Moisés, aqueles caras que relê tudo, tu viu o texto, né? Recém-nascido. Hoje vai estar difícil. Não dá, mas Hoje não dá vai uma ficar impressão. difícil. Quando você lê assim, pela fé, Moisés recém-nascido, não te dá um medo de, tipo, por que eu tô de Hebreus? Tá falando da fé do recém-nascido, cara. Não. O que dá... Aí vem depois, é dos pais. não, mas é beleza. pior, porque assim, pela fé, vou dizer uma coisa que me incomoda. Foi, lógico que, escolhido durante 3 meses pelos pais, escondido. Pois esses viram que ele não era uma criança comum, ok. E não Super temeram Moisés. o decreto do rei, ou seja, não jogaram no Nilo. Então quer dizer que os outros pais não Olharam não pros filhos e falaram, tem que esse ter um daqui... filho. Exatamente, é essa a parada. Tem que ter um filho diferentão para não cumprir.
Mas é muito mais que isso. E a gente vai lá no texto de Êxodo 8. 1:8. E a gente vai ler até 2:8. Então é esse metade do primeiro capítulo, metade do segundo, para a gente entender essa história e a gente vai conversar sobre ela, sobre como essa criança é tão especial. Por quê? Beleza, vou ler então. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram-se, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e o deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Continua? Não, tem que ser o nome, já deu? Tá, então mais 2. Então a filha do faraó disse à mulher: Leva este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Legal, gente. Zé, em 2 minutos, faz um resumo entre Abraão e até esse episódio aqui de Êxodo, só pra gente ter... Ô, louco, 2 você minutos. tá achando que eu sou Fontana? Vamos lá, não, você sabe. Vai. Em 2 minutos eu não faço nada. O povo... Deus chamou Abraão para fazer dele um povo e levar ele para a terra prometida. Mas por causa de toda a situação ali que Pode ficar à vontade, tá, amigão? a descendência dele... Quer um fone aí, Fontana?
apesar da bênção do Senhor, né, os patriarcas eles tinham dificuldade de ter filho. Abraão teve filho, o Isaac, depois Jacó. E os filhos de Jacó, eles venderam José como escravo, que foi parar no Egito. Por causa de uma fome e toda a situação do final ali de Gênesis, esses filhos de Jacó foram pro Egito e pegaram um lugar bem legal ali para morar. E o imperador, né, o faraó do Egito, né, que não é... A gente chama de faraó, mas é como se fosse o imperador ali. Ou rei, às vezes é chamado de rei também. Ele gostava ali dos hebreus, da família de José, né? Até porque salvou ele, né? O trono dele e tudo mais. E deu um lugar muito bom ali para os judeus morarem. E a história termina de Gênesis assim, né? Que eles um dia sairiam dali, mas eles estavam muito bem no Egito. Mas Êxodo começa justamente com essa situação onde esse novo rei já nem sabia mais quem era. Morreram todos, José, né? Já passou algumas gerações aqui que o pessoal já nem lembrava dessa situação e ficaram com medo aqui dos hebreus se tornarem hostis aos egípcios e escravizaram, né? Como a gente viu nesse texto lindo aqui. 2 minutos. Foi bom, Paulo? Excelente. Eu não seria capaz. Eu ia pedir pra Eu você. tentei atrapalhar, não consegui. Ainda bem que você Eu achei que ele ia falar, eu nem prestei atenção. Não, mas isso é importante pra gente saber, principalmente pra quem não tá acostumado, saber por que o Êxodo, ele tem esse nome mais ocidental, né? Onde põe a saída do povo, né? Mas quando a gente vai, por exemplo, na língua hebraica, é o nome, né? É o livro do nome, que vai revelar o nome de Deus. E aí a gente está aqui, nesse episódio onde vieram 70, lá da família de Abraão, e chegaram no Egito, mas agora são milhares. Talvez milhões. É muita gente em 300 e poucos anos ali, de Egito. Eles já multiplicaram, e subiu um rei, um faraó, que ele era do mal, ele era mal intencionado. O Fontana até fala muito sobre o perigo da especulação, né, Fontana? Você já falou em alguns outros podcasts, o rei ele simplesmente começa a especular com os súditos, né, falando, olha, cara, esses caras podem ser um grande perigo. O autor de Hebreus ele é bem perspicaz quando ele olha para essa passagem e, ao falar de fé, ele relaciona fé com medo. Porque toda essa passagem está relacionada com a inspiração de medo ou a resistência a ele. E ali o autor de Hebreus ele chega e coloca a resistência ao medo na figura dos pais de Moisés. Faraó aqui está brincando com a autoridade que ele tem de inspirar medo nos outros. Então, o que eu geralmente falo dessa passagem é que você não convence pessoas normais, pessoas comuns, a cometer um genocídio do nada. Do dia para a noite você chega e fala assim, vamos matar todo aquele povo ali, mas vamos matar só as crianças, todas as crianças daquele povo. Você não faz isso. E a estratégia que o faraó usa é, e aí toda a linguagem do rei, toda a linguagem do faraó, de acordo com a narrativa de Êxodo, é uma linguagem de incitação e de imaginação. É assim, o povo ali está numeroso. Pode ser que eles cresçam mais. Pode ser que eles se alinhem aos nossos inimigos. Pode ser Pode ser empilhado, que, se aliando aos nossos inimigos, eles fujam e vão embora. Portanto, né, então, o que o faraó está inspirando ali? O faraó está inspirando nas pessoas, no povo egípcio, o medo desse outro povo que está ali, do povo hebreu. Tá? Então, se eu pego essa população de gente comum e eu coloco nessas pessoas medo suficiente para que essas pessoas enxerguem na atrocidade um mal menor, porque é o seguinte, eu estou convencendo o porteiro, eu estou convencendo o economista, eu estou convencendo o taxista, eu estou convencendo gente comum a cometer uma atrocidade.
Como que eu convenço o cara a cometer uma atrocidade? Se ele é uma pessoa comum. Olha, a tua atrocidade é um mal, mas ele é um mal menor. Por quê? Porque o que tem por aí é muito pior. Como que você faz isso? Inspira medo nessas pessoas. Então, se eu conseguir colocar medo na população, aí eu convenço a população a cometer o genocídio. E isso é na história humana repetido o tempo todo. O tempo todo, o governante, principalmente, ele vai usar o medo como estratégia de mobilização. Enquanto você tiver medo de um determinado grupo, eu consigo que você faça aquilo que eu quero que você faça, mesmo que você considere isso imoral. E quando te questionarem, poxa, mas por que você fez isso? Você não sabe que é uma atrocidade? Você vai dizer, mas eu estava evitando. Então, quando você pega na história recente nossa, nacionalismo alemão, nacionalsocialismo alemão, e eu estou usando esse nome por causa do YouTube apenas, porque se eu usar o nome oficial, o YouTube... Ele... vai cortar a gente? Exatamente. Então, quando você pega esse movimento político bem particular da Alemanha, do começo do século XX, vocês sabem qual é, uma das estratégias do Führer é precisamente colocar no alemão medo sobre os judeus ali. E ele, cara, o mecanismo é exatamente igual. Por outro lado, quem tinha motivos reais para ter medo nessa história que a gente acabou de ler? Obviamente os hebreus, porque o poder de Faraó é absurdo, mas mais do que os hebreus, e aí sim entra as parteiras, né? Agora, antes da gente chegar lá nas parteiras, tem algumas coisas que eu acho que também é interessante a gente citar, que estão por baixo do texto, que não são tão fáceis para uma primeira leitura. Eu não sei se você vai comentar sobre isso, queria só comentar esse detalhe que me veio à mente agora e não tinha caído, né, antes. Essa ficha sobre Gênesis passa a história dos hebreus desde Abraão como uma dificuldade de fertilidade, né? E Êxodo começa falando que eles eram férteis. Muito férteis. Não, isso é uma ótima observação, Zé, porque quando as parteiras, que a gente geralmente dá ênfase na mentira, né? Elas mentiram, pode mentir, não pode, essa discussão mais rasa. Mas as parteiras, elas chegam quando elas vão dar a desculpa e enfrentar o faraó. O faraó chama, elas mataram os homens, os primogênitos. E aí elas falam, as parteiras são diferentes. As mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Elas são... qual que é a palavra que eles usam? Elas têm vigor, né? Elas têm vigor e elas parem muito rápido. A gente pode parecer apenas uma desculpa para falar, quando eu chego não está mais. E de certa forma mas isso é a conclusão disso que você está observando, que o autor de Êxodo está enfatizando que por um período ou de alguma forma Deus está revertendo a consequência do pecado de Eva, porque Eva ela vai ter dificuldade em parir. E parece que aqui nesse momento só as descendentes ali da promessa perdem essa dificuldade e agora elas estão sendo abençoadas não só de ser muito férteis, mas também ter muitos homens que nesse caso aqui estão criando uma nação forte e também são viris, são cheias, cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Ele é um poder de Deus. Cara, eu lembro o meu filho mais velho, eu sei que ninguém perguntou isso, mas só para contar. O Gabriel nasceu antes da parteira chegar. Antes da parteira chegar, e eu tô lembrando disso. Porque, e qual que era o nome da parteira? Sério, foi muito rápido. Tinha uma parteira para fazer, a gente estava super feliz com isso, mas ele nasceu quase dentro do carro. Quando a mulher chegou, falou, obrigado, não precisa mais. Não, mas o problema é que tem que pagar, não tem que pagar mesmo assim? Teve que pagar mesmo assim. Você que fez o parto? É assim. Cara, quase eu. Ana Paula fez o parto, né? Nossa médica aqui. Mas eu que recebi. Como é que é fazer o parto? Receber na mão? Então eu fiz o parto. Primeiro puxar ali de dentro. Pra mim foi a Ana Paula que fez, mas fui eu que recebi. O que a Ana Paula fez? Ela só trouxe segurança. Ela tava lá de longe olhando. Todo respeito com a Ana Paula, maravilhosa. Ana Paula muito querida. Você dá uma brincadeira, é isso mesmo. Mas isso é uma coisa interessante que o texto a gente não percebe, mas o autor tá dizendo, olha, o povo hebreu, diferente das outras nações, principalmente do Egito,
está recebendo algo especial nesse momento. É que a gente conversou sobre isso. Que foi prometido em Gênesis 1 e 2, que é a fertilidade, ser abençoado. E quando a gente falou de Abraão, né? Principalmente ali, tipo, nessa série mesmo, falando sobre o quanto uma mulher não fértil na época de Abraão, ela estava sendo vista como amaldiçoada ali, religiosamente pensando, por causa da bênção de Deus de vocês vão ser férteis, né? E eu acho que o texto aqui, como a gente está numa outra cabeça, a gente não percebe esses detalhes, mas isso daqui é bem forte. Não, né? e mais, o autor, que são o mesmo autor dos dois textos, Gênesis e Êxodo, ele está construindo uma linha narrativa dizendo que Deus está intervindo em todo o nascimento. Então, nos patriarcas é mais claro isso. As 3 mulheres dos patriarcas são estéreis. E aí Deus, uma hora, decide intervir e fazer ter filhos, pela graça. Quando você entra em Êxodo, que parece que explode demograficamente a população, você já entendeu que, para esse público específico, Deus intervém o tempo todo na gravidez. Então, isso aqui está sendo descrito claramente como um favor de Deus. E isso está assustando os egípcios. É um contraponto a algo que antes acontece, né, em relação a ser difícil. Isso, e como se o autor falasse, não precisa nem voltar aqui a dizer o óbvio. Isso aqui é um milagre que está acontecendo. Uma segunda coisa que tem nesse primeiro capítulo é que o autor no hebraico faz trocadilhos com serpente. Então a gente começa Gênesis com uma serpente aparecendo e trazendo distorção da realidade. E o que o Fontana está falando, que o faraó está fazendo, é praticamente colocando o mesmo lugar do faraó agora, aliás, a serpente de Gênesis 2, agora, de Gênesis 3, agora na figura do faraó. Está cada vez se personalizando, se distorcendo a realidade e tentando, agora não mais o povo hebreu, mas o povo egípcio a comer do fruto proibido. E se a iconografia egípcia não está te vindo à memória agora, tenta lembrar de como que era a coroa de um faraó, quais eram como são os sarcófagos. A serpente e faraó estão profundamente ligados dentro da própria cultura egípcia, né? Então, o texto bíblico, num certo sentido, ele está contrapondo a figura do faraó desde lá de Gênesis 3. E uma outro detalhe a gente hoje não gosta de serpente. E a gente tem ela como negativo. Mas naquela época, e em Gênesis ele fala isso, é sinônimo de astuto. É alguém muito inteligente, alguém que sabe governar, sagaz, é alguém que não é enganado. Muito pelo contrário, você quer um líder desse jeito. Então, o astuto, mesmo quando você vai se referir à serpente em Gênesis 3 ou em outros lugares, é positivo, não é negativo. Como a gente lê já junto com a serpente, isso aqui é coisa ruim. Isso é uma característica, não é algo que alguém busca. Então, assim, o faraó ser ligado à serpente é algo, pelo menos para os egípcios, algo bom que vai ser desconstruído depois ao longo do texto que a gente vai ler. A questão dessa astúcia aí, talvez a melhor palavra no português é uma palavra que deixa uma certa ambiguidade, como é a palavra esperto. Esperto pode ser super positivo. Agora, dependendo do tipo de esperteza que você deseja, pode ser um problema. E Faraó aqui está agindo como esse esperto, porque o mundo é dos espertos. E dependendo da cultura onde você está, o mundo é dos espertos mesmo. A ironia do texto lá de Gênesis, não agora do texto de Êxodo, é que a palavra esperto é arum, e você espera que o plural dessa palavra seja como o plural de todas as palavras no hebraico masculino, que é ima no final, né? Então, arumim, que é o que Adão e Eva de fato se tornam, arumim. Só que arumim não é o plural de arum, arumim é o plural de eroma, que é nus. Traduz aí pra gente, que agora eu me perdi já. Vamos lá. Eles queriam ser espertos, eles só ficaram pelados. Ah, e é o trocadilho com a nudez. É um trocadilho com a nudez. Olha, você tinha pegado já, né? Já tinha pegado, mas eu estava querendo que ele explicasse pensando nos nossos ouvintes. Então, assim, a ideia dessa esperteza, que é uma esperteza culturalmente positiva,
o texto bíblico ele é ambíguo em relação a essa esperteza do tipo, tem certeza que é essa esperteza mesmo que você está querendo buscar? E tudo tem a ver com a árvore do conhecimento. Exato. Então, se eu comer a árvore do conhecimento, então eu vou me tornar Aruma. E aí, se nós dois formos Aruma, o plural é Arumim. Só que Arumim não é o plural de espertos, é o plural de Erom, que é pelado. Tipo e eles dois se tornaram nus. Tem um trocadilho tipo assim, vai lá, esperto. Vai lá, espertão. Vai lá, espertão. E sabe o que você acabou de descobrir? Você descobriu que nem roupa você tinha. É isso aí. Isso é bom. E uma terceira coisa que eu gostaria talvez de ressaltar aqui para a gente comentar é que os autores bíblicos, principalmente dos 5 primeiros livros, ele várias vezes a linguagem dele é não direta, é indireta. A gente ocidental gosta de fala logo o que você tem que falar e é direto. E eles falam muito por números. Os números têm símbolos. E é interessante como o autor aqui de Êxodo coloca por 3 vezes a tentativa do faraó de matar e eliminar os hebreus. Então, assim, o número 3 na Bíblia hebraica, sempre que você vai olhar, o número 3 é um momento de provação que a morte rodeia. Então, toda vez que você olhar o número 3, depois desse número 3 vai vir, a morte está rodeando esse 3 e vai acontecer uma decisão que ou vai levar em morte ou vai mudar toda a direção. Então, você tem os 3 dias que Abraão fala para chegar no monte com Isaac. Você tem 3 tentações de Jesus no deserto. Você tem 3 tentações do povo hebreu no deserto. E você tem esses... E aí, isso é quando está óbvio, né? As 3 tentações. Aqui a gente não percebe direito, mas por 3 vezes o faraó ele vai manipulando o povo até chegar a grande pecado. E por 3 vezes ele vai. A primeira eu vou botar capatazes que vão oprimir esses caras. Aí eles vão abrir o bico. Eu acho que eu vou botar esses caras para trabalhar tanto que eles não vão se multiplicar, não vão dar conta. E aí eu vou abafar esse negócio. Então eles vão e convencem o público com uma convenção um pouquinho mais fácil, que é dizendo assim, vamos escravizar e piorar a vida deles, mas que a gente vai ganhar mais recursos. Isso não me parece tão criminoso. E aí ele vai e põe... E aí o texto é bem claro. E Deus abençoa mais. Parece assim, agora que esses caras vão voltar para casa com vigor e vai ter criança nascendo, saindo pelo ladrão. E aí o faraó fala, tá, então eu vou fazer uma coisa meio velada. Eu vou chamar as parteiras dos hebreus. E aí é quando dá o nome das 2 parteiras. Isso a gente já viu aqui. O autor de Êxodo, e hoje dá muita briga nos arqueólogos, não dá o nome do faraó. Então a gente não sabe qual é a dinastia quando a gente olha na história. Até hoje não tem como provar qual é o faraó. Exatamente. Que era... São 32 dinastias que muita ninguém sabe qual a gente tava... Mas assim, e dá o nome para as parteiras. No livro que não chama Êxodo, no original, chama o livro dos nomes. Então muito legal, porque o nome é muito importante. Para aquela época, é um desrespeito que o autor está fazendo com o faraó, por querer. Um sarcasmo. Um confronto, é muito comum isso. Olha o contraste que eu vou fazer aqui. O autor está chamando a gente. Olha o contraste que eu vou fazer aqui. O homem mais poderoso desse período, eu não vou dar o nome dele. Agora, eu vou escravos, né? Todos. Eu vou dar o nome para 2 mulheres e 2 parteiras. E essas parteiras são parteiras que deveriam estar com medo do faraó. E aí olha a chave do medo, do temor, de novo no texto. Eu acho que o autor de Hebreus é muito perspicaz. Olha só, essas parteiras não temeram o faraó, temeram a Deus. Exatamente. Então, enquanto o povo todo, por medo de faraó, vai realizar atrocidades, essas 2, cujos nomes estão registrados na história, a gente conta do nome delas até hoje. Aí, cara, isso é bonito, cara. O nome delas vingou na história. Aliás, nesses 2 capítulos tem mais 5 mulheres aí, né? Tem mais mulheres. E isso vai ser muito ressaltado. Eu fico muito bravo com... Não, dá aquela respirada e fala, vamos lá. Chegou aqui. Chegou. Não, peraí. Vamos lá. Não ficou muito bravo, não. Não, eu fico... Ele se emocionou. Mas eu fico muito frustrado. Vou usar outra palavra. Eu fico muito frustrado
que muitas vezes no ambiente acadêmico, talvez por um anseio de atender determinadas expectativas, o acadêmico da área bíblica, o crítico bíblico, ele chega e fala que o texto bíblico ele tem um apagamento da figura feminina. Cara, que apagamento da figura feminina é esse que você está vendo? Olha o faraó aqui, ele teve o nome apagado. Quem está aparecendo é o nome de Sifra, de Poá, de 2 parteiras. Agora, veja bem como é difícil a vida do autor bíblico. Ele tá vendo personagens que querem apagar várias vezes o nome das mulheres. São o patriarca, os patriarcas. Os patriarcas são, muitas vezes, agem de forma canalha com as mulheres e agem de forma injusta. Sem eu não dúvida. sei se eu estou sendo duro. E o autor tem que mostrar que Deus está agindo, contar uma história que tá ali e ainda mostrar de um jeito que mostrar, olha, mas acontecendo isso, mas Deus continua fiel, abençoando, mas não abençoando por causa disso, abençoando porque ele é fiel, mas ele vai reverter esse lado da... E aí, abençoando apesar disso. apesar disso. E aí, com essas sutilezas, as pessoas acabam lendo e não percebendo o quanto a história bíblica vai ressaltar o valor da mulher, o valor pobre. do estrangeiro. Agar ter o nome de estrangeiro. E desde o começo, ser o nome da pessoa nome que está tá lá, sendo... né? Até do egípcio. O egípcio, ele primeiro foi mostrado como vítima nessas narrativas e depois vem como vilão. Então, assim, isso tá trazendo muitas coisas assim, ó, calma, Agar não é a bem egípcia, assim. né? Agar a egípcia. A egípcia, é isso, e Agar é a estrangeira. Então, assim, você tem a coisa ali, o estrangeiro, o nome, ela é egípcia, mas ela tem o nome da estrangeira, que é o nome que é os hebreus aqui. Então, a gente vai ver nessa segunda parte que o faraó tenta, ele vai oculto, ele fala, vamos, vocês, quando eles nascerem, quando for homem, você mata, for primogênito, você mata. Isso é tão grave que esse arco só vai fechar na 10ª praga. Porque a gente costuma... e isso é interessante. O autor está dizendo, Deus não esquece. Deus não esquece. Ele está dizendo isso aqui claramente. Deus não esquece. Vai passar anos e ele não esquece. Ele não esquece. E elas não fazem o que o faraó chama para... Praticamente, o texto está dizendo aqui, a gente não lê às vezes isso, mas está dizendo assim, o faraó chama para questionar e matá-las. E elas decidiram enfrentar o faraó e falar. É porque assim, é uma desculpa. E quando ele fala, não, elas são viris, elas são, eu não lembro. Vigorosas. Vigorosas e elas vão ter, os filhos têm os filhos mais rápidos. Mas ela está fazendo essa referência, mas qualquer um sabe que elas estavam dando uma desculpa. E aí, logo em seguida vem... E Deus, porque elas temeram não o faraó, e ele abençoou e deu famílias para elas. Eu não entendo direito isso, por que elas não tinham famílias, mas foi interessante, como se fosse descendência. Elas também entraram na descendência ali. E aí vem o episódio 3. O episódio 3, e aí eu acho que às vezes a gente também passa por ele sem entender a gravidade. Assim, a gente sempre quer gravidade porque mata a criança. Mas olha o que esse faraó, porque o faraó é Deus. Quando ele pega e convence, aí já não é mais ele convence a nação a atacar os hebreus, arrancarem seus filhos e a fazerem um sacrifício ao deus Nilo. Então, o faraó está usando influência religiosa por ser um deus e ele joga... é a pior coisa, fala assim, olha, vou dizer uma coisa... a Bíblia não fala o que ele fala, mas a Bíblia vai falar o seguinte, que ele usa todo o seu poder para pegar o povo e falar, vocês só vão ser abençoados pelo Nilo, e o Nilo é um dos deuses mais fortes do Egito, quando a gente vai estudar e vai ler, porque é o que banha, é o que dá fertilidade ali. Toda vez que tem seca no Nilo, dura muito tempo, o povo geralmente arrancava o faraó. O povo arrancava o faraó e matava o faraó, e começava uma nova... o deus Nilo não está satisfeito com você, então você vai morrer. Então o faraó tinha que estar... o Nilo tinha que estar assim, ó... Tinindo, porque ele é o representante material de que os deuses estão ali a favor. Então quando ele fala isso, ele está usando um poder religioso e político. Joguem para o sacrifício. Por isso que uma das pragas é... Deus não esquece, e eu vou fazer esse seu Deus vomitar o sangue das crianças que vocês mataram. Então, quando Moisés transforma água em sangue, não é só que não dá para beber. Eu aprendi quando era menor, ele fez um jeito que não dava para beber. Não tem nada a ver, ele podia fazer água amarga,
que era, aliás, que essa palavra amarga tá aqui no primeiro capítulo também, que fala a vida dos hebreus ficaram muito amarga. Então, assim, é interessante. Então, quando o faraó transforma a água do Nilo em sangue, é a referência disso aqui ainda. Deus ainda está resolvendo. Todas as pragas não, mas essa praga da água e sangue e a praga da morte do filho primogênito tem a ver com Deus falando. Vamos voltar lá, porque não foi você, mas foi da sua dinastia. Fizeram isso com os descendentes. A água fechar também nos egípcios, quando eles passaram pelo Mar Vermelho, também tem a ver com isso, acho, né? Quando engolia tem eles, todo o sem forma e vazio ali. Agora vocês vão ser engolidos pelo próprio dragão aí, pela serpente que vocês criaram. Aqui tem o link da arca também, né? De Noé. E aí a gente entra nesse link. Porque aqui acaba essa parte falando sobre que todos os recém-nascidos eram jogados homens eram jogados no Nilo como sacrifício para esse Deus e eles morriam. Então, uma coisa que a gente estava conversando, não é uma coisa pontual. A gente não sabe quanto tempo durou isso. Mas isso marcou. Isso era... Eu imagino, agora estou especulando. Que não era comum, depois de um tempo, alguém vir correndo, entrar na sua casa um monte de egípcio, arrancar tua criança e segurar, porque eles iam fazer esse ritual pelo bem maior que é o Egito. Então, assim, era um negócio assim. Um corte etário, né? Eu lendo os comentários, depois aí começa a entrar nesse campo que o Fontana tinha falado, né? Que esses espaços aqui vão abrindo conjecturas, né? Que não necessariamente estão no texto, mas fazem uma construção que está meio... Que nessa faixa etária tem um número maior de mulheres, muito maior de mulheres do que de homens, nesse momento da história, né? E só que com mulheres mais férteis ainda. Então imagina a explosão populacional que teve nesse momento, né? Então aquilo que aparentemente seria como uma maldição, literalmente a gente vê o que acontece em alguns outros pontos no Antigo Testamento. A gente encontra falando de Deus que ele transforma o mal em bênção, né? Digamos, essa operação do mal a partir do faraó virou o oposto do que ele queria. Se ele queria controlar, se ele queria um controle de natalidade, ele teve uma explosão de natalidade. Porque o número de mulheres era maior e elas eram mais férteis ainda que as mulheres do Egito. Então, o salto populacional ainda foi maior. O importante que eu acredito nesse texto, não sei o que vocês acham, é que assim, o autor está falando, aqui houve uma rachadura que não teria mais volta. Um relacionamento que não tem mais volta. Vocês estão com dois povos no mesmo lugar, mas não tem mais volta. Aqui não vai dar bom para algum dos lados. E aí começa a história do prometido. E essa história é uma história que ela vai narrar alguns episódios de Gênesis 1 até 11. E é interessante. O primeiro episódio que eu acho que é importante a gente falar, porque o autor de Hebreus vai falar, e aí cai naquele negócio que eu comecei, é que a tradução é que quando eles tiveram Moisés, eles viram, e depois a gente vai saber que Moisés não é o primogênito. Na narrativa mostra que eles tiveram Moisés, e você vai lendo, você parece que ele é o primeiro. Mas assim, primeiro que fala que ele é da tribo de Levi, que é o pai dele casou com a mãe, que os dois são da tribo de Levi, então tem a ver com sacerdote. Só estou falando isso porque você tem que lembrar que o personagem principal do final de Gênesis, ele é um sacerdote casado com uma filha de sacerdote. Esse cara, ele é filho de sacerdote e vai casar em Midian com uma mulher que é filho de sacerdote. Então, assim, é história sacerdotal aqui. Por isso que quando o Fontana vem com aqueles papinhos de fonte sacerdotal, tá tudo aqui, tem essa... Tá aqui o negócio aqui, ó, a prova tá aí. A gente vai ver que os caras estão preocupados com a salvação vem do sacerdote. É aqui pelo menos isso. E aí você tem que fala que ele é bonito, essa é a palavra, e viu o bebê que era bonito. E aí dá aquela impressão que eu falei de Hebreus, nossa, porque ele é bonito, eu não vou matar ele, eu acho que ele é legal. Não nasceu com cara de joelho. Vamos matar os feios, cara, mas né? esse é o problema. Todo pai acha o filho bonito, toda mãe acha o filho bonito. Cara. Assim, não, você vai falar que não, você não, mas assim... Não falei de mim. Você achou bonito ou não? Você achou bonito sua filha quando você viu? Não me bota em Linda. situação complicada. Isso ele pegou do pai dele, essa sinceridade. Não, ela é linda. Ela é linda. Não, ela é linda. Ela é linda. Mas quando nasceu... Não, todo pai acha lindo quando nasceu. Cara, se você perguntar pro meu pai,
Meu pai diz coisas terríveis de mim. Sim, é verdade. Mas no caso do seu pai eu entendo. Mas assim. Ó, a questão é o seguinte: aqui a palavra é tove, que é, de novo, é uma referência clara a Gênesis 1. E viu que era bom. E viu que era bom. E viu tove. Então toda vez que Deus cria uma coisa que é boa, e boa aqui não é belo como é traduzido, e eu não sei, eu também não traduziria talvez melhor do que isso. Os autores tinham que tomar decisões. E é o belo do sublime, é o que tem um toque de Deus. Talvez abençoado, mas também daí você teria outros problemas por falar isso. Então assim, não é culpa dos tradutores, mas aqui tá falando assim, ó, e viu que a criança era tove, ou seja, que tem um toque de Deus para algo especial. Então começa uma nova jornada de libertação. Os primeiros leitores, quando lê isso, entende e viu que a criança era escolhida. Um novo começo aqui, né? Não, e viu que a criança era escolhida. Essa não pode morrer. Apesar que assim, eu tenho que arriscar tudo que a gente tem, e a comunidade, o bairro vai ter que arriscar tudo que a gente tem, porque essa é tove, essa é uma escolhida. Essa vai começar uma nova jornada, assim como outros, como Moisés, como Noé. E aí vem o episódio que é mais pra frente. A descrição do cesto todo é a arca, né? Uhum. Ela tem as figuras, acho que as palavras do hebraico também tem. É a mesma palavra. Essa ligação o cesto muito e arca. forte. E aí é interessante, como de novo, por que você acha que o autor vai descrever como é feito um cesto que o Moisés não tem... Sabe assim, ele não deu o nome do faraó, e daí de repente do nada, ou ele tem TDAH, né? Do nada ele tá falando, e aquele cesto é feito de betume, e aí era traçado, assim. É óbvio que o autor tá descrevendo a arca. A salvação. Ele tá falando ali, ó. Então o personagem, ele é de Gênesis 1, ele é de Gênesis 6, e ele é de Gênesis 11, porque você tem o Babel, que é o portal dos céus, e aí o tirado do Nilo, ou tirado desse Deus, ou tirado, o Moshe, né, que é o que recebe o nome, também é um do portal dos deuses. Olha só, a gente pensa assim, e a filha do faraó achou ele tão bonitinho, falou, eu vou adotar. Não é essa a narrativa. A narrativa é, o Nilo devolveu uma das crianças. Eu não posso negar. É quase como... Eu não sei o quanto a irmã de Moisés, a irmã que está olhando, é a irmã da mãe. A irmã de Moisés está ali fazendo na maldade. Não, Joquebede é a mãe, né? É a mãe. Eu não sei quanto tem a maldade ali, mas que, ou tendo maldade ou não, quando ela joga ali, a filha do faraó não tem como rejeitar aquele... É o Deus falando, de todas as crianças eu quero falar aqui, ó, tô te dando. Então assim, existe algo que está acontecendo ali que, gente, é uma criança, tá chorando, ela abre, tem um choro, e aí ela fala, esse é um dos hebreus. E aí é muito louco porque aparece a irmã e fala, você quer que eu arranje alguém para amamentar? E aí ela, eu te pago, pode trazer que a gente vai pagar essa pessoa até desmamar, e aí traz a mãe. Muito legal. E aí você tem as três, olha o tanto de mulher, 2 parteiras, a mãe, a irmã e a filha de faraó são as que estão fazendo a história da nova criação. Então, assim, se por um lado a gente sempre culpa Eva da nova criação ter caído, agora o autor está trazendo 5 mulheres para representar... A história sendo redimida agora e Deus colocando mulheres para fazer isso. Isso é lindo. Eu acho que aí está um pouco do nosso caminho salvação. Que a gente tem que o texto está dizendo. Isso é lindo. O texto está dizendo... O sentimento, uma coisa que parece aqui quando a gente olha para esse coração feminino, né? Imagina, ela pode ser aquela que está ali adorando o Nilo, né? Reconhecendo esse poder do rio que devolve uma criança, mas ter esse sentimento feminino a respeito de um decreto masculino, cruel, de fim, de assassinato, e ela decreto de morte, como pode ser, e as mulheres isso lutando pela vida. Não é aceitável uma coisa dessa, né? Então, mesmo que essa mulher, ela podia ser até ateia desse Deus Nilo, mas ela consegue olhar numa situação dessa e ter uma gota de misericórdia por uma criança que sobrevive no meio daquelas águas.
Mas eu quero propor uma outra coisa, mas de novo eu estou agora só inferindo um pouco. O jeito que é narrado depois da história de... Lógico que o narrador vai para Moisés, e aí o que importa é Moisés, mas você não tem mais referência a essa mãe, você não tem mais nenhuma intimidade com o suposto, talvez, irmão dele, que seria o que ele vai enfrentar quando adulto. Você já não tem mais nada ali. Você tem assim, você percebe que ele tem um acesso ao palácio, talvez pelo medalhão que eles tinham, alguma coisa, ele tinha um acesso ali ao palácio para sempre falar com o faraó como adulto. Mas ele... E a única coisa que a gente tem é que ele foi isolado do sofrimento do seu povo até a vida adulta. E quando ele vai lá, faz burrada. Porque fala assim, quando adulto ele vai lá e percebe que o seu povo sofria, era oprimido. Então é alguém que foi totalmente mimado lá no palácio. Mas eu acho que isso também é um modo de que essa mulher ela não cuidou dele porque se apegou a uma criança. Ela cuidou dele porque era a obrigação dela, porque um Deus mandou. O Deus mandou. O Deus mandou e agora você vai e depois você não tem mais ali. Agora, eu sei, o Deus mandou, eu tô aqui e depois ele até... Questão religiosa em jogo, né? A relação dela com a divindade e o menino... E até justifica, porque não era pro pai dela falar, não, você não vai fazer, não tem perigo, eu tô matando eles, eu tô fazendo tudo e vocês vão criar... Mas daí eu imagino isso aí, só inferência. Ela falando, tá tudo bem, fala isso com o Nilo. Falar isso com você que é daí, você fala com ele, então. Porque o que aconteceu foi isso, isso e isso. É tudo muito místico que está acontecendo aqui. Ele é tirado do Nilo, então é tirado de um Deus. É quase como assim, você vai fazer isso com quem? Com um dos maiores deuses nossos? Então, assim, tá aqui. Mas, assim, pondo, eu acho que o autor de Hebreus fala, pela fé, voltando ao autor de Hebreus, fala, os pais viram que o menino era Tove. Eu não sei o que ele fala no autor de Hebreus. Qual que é lá? Hebreus, acho que é... o grego ou não? Não sei. Não precisa ser o grego. Na hora que a gente leu, você fez um comentário sobre isso. É uma palavra diferente na tradução. 23. Que não era uma criança comum. Que não era uma criança comum. É interessante isso. Era uma criança, mas por isso, era um escolhido. Era uma criança... Tove, não temeram o decreto do rei. Então, o que o autor de Hebreus está trazendo é que, de novo, né, o que o Fontana traz, é uma mensagem de não ter medo. Então, as parteiras não tiveram medo, os pais não tiveram medo, a irmã não teve medo e a filha do faraó não teve medo. Por que pareça, mesmo não sendo alguém do povo hebreu, ela é colocada como alguém... Não, ela é a mãe de Moisés, nosso libertador. E é importante a gente contrastar a ideia de não ter medo do faraó, mas pelo menos no caso das parteiras, não tem medo do faraó, mas tem temor do Senhor. Porque, assim, se eu vou e falo que o medo é esse instrumento que o tempo todo está sendo utilizado por pessoas que querem nos manipular, e de fato isso é verdade, e em especial o mundo dos governantes ele é assim, e é assim até hoje. Por outro lado, a gente não pode se esquecer que medo é uma sensação humana que faz parte da experiência humana e que tem a sua função. A gente não pode simplesmente demonizar o medo de qualquer forma. Tem aquela velha história daquele... experimento que tiram a capacidade de um ratinho de sentir medo, um ratinho de laboratório, e sem a capacidade de sentir medo, ele vai lá no aquário da cobra e morre. Acabou, né? Então, a questão é medo de quem e por quê? Medo do quê e de quem? Né? E quando a gente fala em temor do Senhor, é uma questão de tremer e temer, de fato, quem realmente tem poder. No caso do livro de Êxodo, a narrativa é uma narrativa de confronto de poder desde o início. O Marcos está colocando aqui desde o começo, o nome do livro é Shemot, esses são os nomes. É o livro no qual se revela o nome de Deus, Yahweh, mas o nome do faraó fica oculto. E esse duelo de poderes entre Deus e esse faraó, cujo nome nós
Não conhecemos, vai acontecendo, se estende pelas pragas. Ter medo de quem realmente tem poder é o que está em jogo no livro de Êxodo. Num certo sentido, você colocou o medo no lugar certo. Os pais de Moisés, as parteiras... Por ser da tribo de Levi. A irmã de Moisés, colocaram o medo no lugar certo. E é muito complicado para a gente ocidental, com a cabecinha nossa, achar interessante ter medo de Deus. Pô, Deus não é amor, então por que a gente deveria temer a Deus, né? Não, você está temendo a Deus no lugar de ter medo de outras coisas. E mais do que isso. Porque ele é temível mesmo. Isso, e a gente vai ter medo. A questão é, se você não tem medo, se você não coloca o seu medo, que você já tem, em Deus, você vai colocar em outro e vai acabar desviando do Deus que é o Todo-Poderoso. Isso eu acho bom de ser falado para quem ouve. Não é que você não vai ter medo, mas é o que você vai fazer com esse medo. Exatamente. Eu acho que tem a ver com isso. Porque medo todo mundo tem, com muita frequência. A questão é o que você faz com ele, em quem você coloca ele, enfim. Porque acho isso interessante. Quem está instigando esse medo em você e por quê? Assim, de um ponto de vista muito prático, assim, toda vez que alguém se dirige a mim e tenta me convencer de qualquer coisa que seja, apelando para emoções muito fortes, como medo, por exemplo, eu tenho me educado a bloquear. Porque o momento que o cara tenta me convencer, que é o que o Farol está fazendo ali, né? O momento em que o cara tenta me convencer, apelando para minha indignação, ou para o meu receio de algo futuro que pode acontecer, ou de um determinado perigo, eu já não estou mais raciocinando com o córtex frontal aqui na frente. Eu estou lá no meu sistema límbico, tomando decisão na emoção. Então eu bloqueio. Então tem realmente um determinado tipo de medo que, assim, se eu estou sentindo é porque eu me deixei levar. E geralmente esse medo fará com que eu odeie gente que eu deveria amar. Essa história aqui, ela é uma história assim, ó, você tem dois grupos de pessoas, tem um grupo que é ameaçador. Então, como esse grupo é ameaçador, está liberado odiar esse grupo, né? E o medo vai me levar para esse lugar. Agora, até matar, né? No sentido, até matar. O ódio que resulta numa atrocidade. Numa loucura, caso. né? Numa atrocidade nesse caso. Então, Então, agora, quando esse medo está depositado em Deus, eu recebo a mensagem do WhatsApp e junto com a mensagem do WhatsApp, você viu que absurdo? Se o meu medo está em Deus, eu falo, realmente é um absurdo. Estamos num mundo corrompido pelo pecado, mas eu não preciso explodir em ansiedade porque o que eu recebi no WhatsApp é um absurdo. Percebe? Eu não preciso odiar aquelas pessoas que eu fui comissionado para amar. É interessante, ali o texto todo está dizendo, olha, aonde você vai colocar o seu medo? Tema a Deus. Um dos episódios que me fez lembrar, talvez vocês possam trazer outro, mas é quando Mateus 14 vai falar que Jesus andou sobre as águas, ele está passando pelos discípulos, do lado aos discípulos, eles começam a gritar com medo, fantasmas e tudo. E é interessante, de novo, tirado das águas. As águas, está tudo muito linkado aqui. As águas, o Moisés que foi tirado das águas, as águas da criação ou do caos. E aí, o Jesus fala, não temas, sou eu. Então, se em Êxodo está falando, temas, sou eu. Treme, deveria todo mundo temer quando falar, ô Moisés, tira a sandália e temas. Porque onde você está pisando é sagrado e se você vacilar, sou eu. E Jesus era para se a gente estava assim, como agora que eu devo temer mesmo, Jesus? É você? Ele, não, mudou. Eu estou entre vocês, não temas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra era se forma vazia e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Era caos, mas estava sob controle.
Então, o não temas tá aí, né? Caos, né? Você vê que o negócio... O não temas não é que não vão passar por tribulações, não vão passar por... No mundo tereis aflições. Vai estar o caos. O caos nunca foi derrotado durante toda a Bíblia. Você tem ali o até na morte de um monte de criança, tem uma resposta. Tem o Leviatã na criação, antes do pecado. Ele está lá. O caos é um animal selvagem que está no seu devido lugar. Fora da onde Deus quer que a gente esteja. E parece assim, não temas. É mesmo assim, vocês têm que ter... providenciando a salvação, né? Providencia a salvação. Vocês estavam acostumados com a dinâmica ser a seguinte. Quando Deus se revela... Vocês precisam de uma criança bonita e especial, Tov, dessa criança que você olha e diz assim, olha, esse daqui é especial. Esse daqui... aliás, o texto de Hebreus literalmente diz bonito, asteios. Então, esse aqui é especial, esse aqui é bonito. A beleza, né? Perceberam a beleza do bebê. Esse aqui é especial, esse aqui é bonito, esse aqui é bom, esse aqui tem algo de Deus. Então, esse aqui precisa sobreviver. E em Jesus, que diz não temas... Onde não há formosura. A lógica se inverte. É muito interessante, não há formosura. Esse que é o verdadeiro Tov, nele nós não enxergamos a sua formosura, e esse é o que vai morrer. Esse não vai sobreviver. Esse não vai. Mas é esse que vai resolver. E esse é o verdadeiro Moisés. Esse que você não precisa temer. Esse que vai trazer uma libertação, que é uma libertação definitiva. Não é uma libertação importante, mas que a gente tem no passado para olhar para trás. Moisés é o que foi tirado das águas. Jesus é colocado nas águas para que ele possa ser... Vai ficar 3 dias no ventre. Não, se você olhar para a literatura intertestamentária, uma das imagens apocalípticas que se tem do Messias, apócrifa, né, que não é uma coisa canônica, é do guerreiro que sai das águas para libertar o povo de Israel. Então é o Cristo, o Messias, que sai das águas para libertar o povo de Israel. E o que ele vai trazer é massacre de todos os povos dominantes. Então a expectativa que se tem a respeito de Jesus quando se faz essa comparação com Moisés dentro da cabeça do judaísmo do Segundo Templo, ou dentro da cabeça do contexto do período do Novo Testamento, é precisamente o novo Moisés, que esse é tão bonito, esse é tão belo, esse é tão majestoso, esse é tão forte, esse é tão poderoso, que esse não vai morrer. Esse nem Roma pode parar. E efetivamente Roma não para, só que ele entra nas águas, ele é batizado, e ele vai para as profundezas por 3 dias no meio do animal. Cara, assim, só para encerrar, eu fico imaginando os leitores de Hebreus, a carta chegando, a perseguição acontecendo, e eles leem: pela fé, os pais de Moisés não temeram o decreto do rei e esconderam o Messias, o escolhido. E o que o autor de Hebreus está dizendo? Gente, vocês têm o verdadeiro Messias, não esconda. Eles esconderam pela fé. O que a gente tem que fazer é o oposto. É não esconder isso aí que a gente já... Essa prometido que já está nas nossas mãos. A gente tem o Cristo e agora nenhum decreto de imperador romano pode fazer a gente esconder. Mas acabou. O tempo de esconder ficou em êxito. O tempo de esconder o nosso prometido acabou. Eu acho que é um pouco de... do medo. Não ter medo. Não ter medo de reconhecer o Cristo, não ter medo de declarar eu sou seguidor de Jesus. No texto eu não sei de se é, não Hebreus é nem 11, não né? ter medo, né? Mas saber... Ou tendo medo, continuar. No Hebreus capítulo 10, o último versículo diz: não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas aqueles avançam. Então, retroceder é o sentido de retroceder depois de ver a terra prometida, voltar para trás, andar pelo deserto e morrer, porque escondeu a mensagem, né? Então, é uma coisa, eles são
a virtude dele é por esconderem o Messias. E a virtude de quem lê agora eles pela fé é revelar mesmo com medo. Sim. Você tem razão, Zé, mesmo com medo. É isso aí, gente. Essa é a mensagem que a gente pregou no último domingo. Se você gosta da Cozinha da Mensagem, nosso podcast está no Spotify. Não deixa de dar as estrelinhas. Se você está no YouTube, comenta aqui embaixo o que você leu nesse trecho que também a gente não comentou aqui, ou alguma coisa que a gente comentou que você tem uma outra visão. Vai ser muito bacana poder ler a sua opinião e a gente se vê semana que vem no próximo Cozinha da Mensagem. É isso mesmo? É esse o nome? Tchau!